Talvez uma das linguagens mais comum no meio cristão ou no meio evangélico seria essa palavra chamada pecado. E o pecado em termos de sua palavra, ela foi por muitas vezes e por quase sempre interpretado de forma errada. E se eu tenho uma interpretação errada, eu não tenho entendimento, e se eu não tenho entendimento, eu não consigo compreender e viver as verdades de Deus. Então a primeira coisa que vem na cabeça de um cristão ou de um evangélico, geralmente, quando se fala a palavra pecado, nós começamos a citar uma série de coisas que geralmente as pessoas elas praticam. E aí nós colocamos e até enumeramos os pecados mais poderosos, os pecados menos poderosos, os pecados mais pesados, menos pesados. Colocamos em uma categoria, mentira, adultério, engano, roubo, lascívia, e começamos a discriminar a palavra pecado associando a essas ações. Mas hoje Deus vai nos ensinar o que de fato é pecado. Amém? Nós vamos aprender. A palavra pecado, ela tem a sua raiz no hebraico, que significa ata. Em hebraico, a palavra pecado significa ata. Ata significa errar o alvo ou um caminho. Então anote isso. Ata significa errar um alvo ou errar um caminho. Esse é o significado do pecado. A aproximação melhor para essa palavra significa ficar aquém do padrão, está longe do padrão devido, ou seja, está longe daquela origem que deveria ser. Isso significa pecado no hebraico. No grego diz, essa palavra significa armatia, que significa falha ou culpa ou erro de percurso. Romanos capítulo 3, verso 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É interessante observar que esse termo pecado aqui, na tradução do grego, a palavra significa, entre os gregos pagãos, significa errar o alvo ou falhar no desempenho, não executar da forma que deveria ter executado. Isso é pecar. Ao lermos esse texto que acabamos de ler, nós percebemos que a palavra pecado não está associado inteiramente ao que nós temos como padrão que acabamos de citar. Adultério, mentira, roubo. Isso são coisas que nos faz sair do caminho, errar o alvo. E quando nós erramos o alvo, ou perdemos no meio do caminho, ou estamos fora de ordem ou de um padrão que Deus estabeleceu, a Bíblia diz que nós encobrimos isso e por isso nós não prosperamos. Nós não prosperamos é porque nós estamos em uma direção errada, em um caminho errado. E quando nós tomamos um caminho errado, a prosperidade de Deus não vem sobre as nossas vidas. A saúde não vem nas nossas vidas, a alegria não vem nas nossas vidas, a harmonia não vem nas nossas vidas. As bênçãos de Deus, elas não nos alcançam porque tomamos um caminho errado, atiramos em um alvo errado. E por atirarmos em um alvo errado, consequentemente, aquilo que deveria vir de bom sobre mim não vem, porque eu errei o alvo. E por errar o alvo, eu não tive êxito naquilo que eu almejei, porque em algum momento da minha caminhada de andar com Deus, eu errei o alvo. Então nós associamos muito a qualidade de pecar a muitas coisas.
E às vezes o fato de não apenas obedecer alguns detalhes em Deus, isso é pecado. Como também é algo que a sociedade discrimina na sua máxima. O que eu preciso entender é que Satanás ele vai fazer de tudo para que eu não ande nessa verdade, nessa luz, porque Deus é luz. E aonde a luz chega, ela dissipa as trevas. Então, o conhecimento é luz. Diga, o conhecimento é luz. E quando o conhecimento invade a ignorância tem que ir embora. Eu pecava porque era ignorante, mas eu não peco mais pela ignorância, porque eu tenho luz. E se eu tenho luz, eu ando na luz. É muito mais fácil quando você anda na luz, você acertar o alvo. Mas se você anda nas trevas, você vai sempre estar caindo e pecando, sempre vai estar errando o alvo, pela ignorância, ou pela falta de entendimento, apesar de estarmos tanto tempo dentro de uma igreja. Isso não nos qualifica, isso não nos traz um mérito de acharmos que a quantidade de vezes que ouvimos uma mensagem, ouvimos um hino, ou vamos a uma igreja, a nossa vida vai se resolver. A minha vida se resolve quando eu decido acertar o alvo, e esse alvo é a luz do entendimento. Porque se eu não tenho entendimento, eu não tenho luz. E se eu não tenho luz, eu não tenho um alvo para acertar. A palavra pecado no latim significa fazer passos em falso, perder o pé. É como se arrastasse, fosse incapaz de percorrer o caminho. Manquejar, arrastar-se, dar mancadas com Deus. Sabe qual é a maior tristeza de Deus? É quando uma pessoa adultera, quando a pessoa mente. Não, porque para Deus não existe tamanho de pecado. Pecado é pecado. A maior dor de Deus é quando um filho dele está dentro da casa dele, ouve e não acende a luz. Ele falou isso com os fariseus: vocês têm a chave dos céus, vocês têm a chave do conhecimento, vocês têm a luz para entrar na presença de Deus, vocês têm a luz para ter tudo de Deus, mas vocês não entram e não deixam ninguém entrar, porque falta entendimento. Falta entendimento. João capítulo 2, verso 1, nós vamos continuar, verso 4, versículo 4. 1 João capítulo 2, verso 4, naquele texto que a gente estava lendo. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos meus mandamentos, ele é mentiroso, e a verdade não está nele. Então, a mentira e o pecado, nesse termo aqui, é o mesmo contexto. A pessoa, eu conheço, eu já ouvi falar, eu leio a Bíblia, eu frequento os cultos, eu participo disso, tenho um cargo na igreja, faço isso, faço aquilo, mas se eu ouço e conheço e não obedeço os seus mandamentos, eu não tenho a sua luz, eu não exerço a sua luz, eu ando pelos caminhos das trevas, eu sou mentiroso e a verdade não está em mim. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está sendo aperfeiçoado. Porque o segredo da fé não está apenas em ouvir, o segredo da fé está em ouvir e praticar a palavra de Deus. Porque se eu ouço a palavra de Deus e não a pratico, a Bíblia diz que eu sou mentiroso. Desta forma sabemos
que estamos nele, e aquele que afirma permanecer nele deve andar como ele andou, em luz. E a luz é porque Jesus tinha o entendimento do que o Pai queria, do que Deus queria, a missão de Deus para a vida dele. Ele tinha o entendimento do que ele estava para fazer nessa terra. Então, não adianta nós termos uma vida diária de oração, uma vida diária de ler as Escrituras, se nós não colocarmos em prática. E hoje o que o mundo não falta, não é mensagens. A informação está no seu bolso. Tudo que você precisa está no seu bolso. Seu telefone te dá tudo. Você pode ler a sua Bíblia aí, você pode ouvir uma mensagem por aí, você pode fazer todas as coisas por aí, em qualquer meio de comunicação hoje. Tem pregado, tem anunciado de alguma forma. Mas o que falta para a igreja é a obediência à palavra de Deus. As pessoas obedecem por meio termo, quando é conveniente, quando não afeta a sua vida, quando elas se sentem favoráveis. Mas Deus nessa noite está dizendo: eu não quero que você fique maquejando na minha presença, eu não quero que você fique mancando na minha presença, eu não quero que você fique rastejando pelo caminho, porque eu tenho um caminho de luz para você. E esse caminho de luz vai te levar à vitória, ao caminho do êxito, ao caminho daquilo que você precisa. E agora nós vamos entender muitas coisas. Salmo 32. Salmos 32, verso 5. Salmos capítulo 32, verso 5 diz assim: então reconheci diante de ti meu pecado, e não cobri minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu me perdoaste a culpa do meu pecado. Ele faz uma pausa, respira fundo e continua escrevendo. Olha o que Davi continua escrevendo: portanto, que todos que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias, e me cercará de canções de livramento. Verso 8: e eu o instruirei e ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou burro, que não tem entendimento, mas precisa ser controlado com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Essa área da sua vida está com rédea e freia. Porque Deus tem que colocar essas rédeas, essas freias e esses freios. Porque a gente não obedece. Não há luz nessa área. Então nós somos deficientes em algumas coisas que poderíamos ter a luz, mas nós não abrimos o nosso entendimento, nós não temos a capacidade e a humildade de dizer: Deus, eu estou errado nisso, e eu não quero mais viver debaixo de freio, eu não quero mais viver debaixo de rédea, eu quero obedecer ao Senhor, porque eu quero viver os melhores momentos da minha vida nesta área. E aí Deus coloca um tanto de cabresto, de freios. E que são isso, pastor? Suas provas. Você não está nesse vento por acaso, você não está passando isso por acaso. É uma maneira de Deus colocar um freio na sua vida, para você obedecê-lo. Poderia ser diferente? Ele queria que fosse diferente, mas por amor. Por amor, Ele ainda colocou o freio na nossa vida. Ele colocou uma rédea.
E Ele nos limita mesmo. Sabe aquela sensação de que você pode ir mais adiante, mas você não vai? Parece que tem algo te prendendo. Não vai, gente, essa área não vai. As finanças, o relacionamento, a família, você ora, o negócio não vai. Tem um freio de Deus aí. Porque ainda você não aprendeu a obedecer. E aí Deus tem que colocar algumas rédeas em nós para nos levar ao caminho da obediência. De fato Ele queria fazer de outra maneira? Queria, mas por não termos a mente aberta, o coração aberto, a mentalidade aberta, Deus não faz. Davi disse: eu instruirei e ensinarei no caminho o que você deve seguir, e eu aconselharei e cuidarei de você. Nós não queremos ouvir os conselhos de Deus, e nós não queremos obedecer a sua palavra. Nós ouvimos, e caçamos tudo quanto é tipo de opções, nós ouvimos o profeta, nós ouvimos as campanhas, nós ouvimos isso, ouvimos aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer 7 dias de monte, vamos fazer 10 dias no monte, 40 dias no monte, vamos fazer campanha de 21 dias, vamos jejuar, vamos fazer isso, vai melhorar um pouquinho, Deus vai abençoar um pouquinho, é um gotejar, algo que poderia ser um rio, aí goteja, dá aquele alívio, aí Deus olha assim, é muito medíocre, se contenta com tão pouco, sendo que eu sou a fonte da vida. Amém? Deus nos trouxe aqui nesta noite, porque Ele quer que você tenha entendimento, é a sabedoria de Deus, é a luz de Deus dentro da gente. Casamentos arrasados, famílias destruídas, porque as pessoas ouvem a respeito de família, ouvem a respeito disso, daquilo, e as pessoas não praticam. Entra no ouvido, sai no outro, fica só no âmbito do pensamento, sai da igreja, não pastor, eu vou mudar, as coisas vão ser diferentes, mas quando pisa lá de fora, é as mesmas coisas, a mesma rotina, o mesmo ciclo, vai chegar uma hora que você vai entrar numa camisa de força, você vai dizer, eu não quero saber de mais nada, vai chutar o balde, vai cansar de você mesmo, e é por isso que nós temos alto índice de suicídio nos dias de hoje, altos índices de divórcios, escuta o que eu estou dizendo para você, 95% da população brasileira está endividada, a vida está um fracasso, está uma derrota, e nós temos tudo, Ele nos deu tudo, Ele nos chama de filho, nos chama de herdeiro, diz que nas regiões celestiais tem tudo que eu preciso, há uma dispensa que Paulo pregou sobre ela, a saúde, a libertação, a vitória, e a gente não vive essas coisas. Por quê? Porque nós ouvimos a respeito delas, mas não obedecemos a respeito delas. Porque nós criamos, há um tempo atrás Deus me deu essa palavra, porque nós criamos um evangelho para a gente, e a gente vive do que nos convém, nós vivemos daquilo que nos agrada. Se não está me ferindo, se não está me machucando, tudo bem, mas a partir do momento que Deus exerce, Deus precisa que você tenha mais entendimento, nós preferimos ficar nas trevas, nós preferimos ficar manquejando, nós gostamos da dor, gostamos do sofrimento,
Porque aí nós nos colocamos no lugar de vítima, e o lugar de vítima ele é tranquilo, porque no lugar de vítima você está sempre armado, você está sempre a disparar contra as pessoas, e a sua vida não muda, as coisas não mudam, a família não muda, a vida não muda, as coisas não acontecem. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para quebrar esse ciclo da sua vida, para quebrar esse ciclo das nossas vidas, porque eu vou viver, você vai viver, nós vamos viver todas as promessas, toda a palavra que Deus tem para mim, ela vai se cumprir na minha vida, vai se cumprir na minha casa, vai se cumprir. Então eu preciso tomar a decisão nesta noite, é uma decisão conjunta com Deus e sua consciência, é uma disposição que você precisa ter no seu coração. Seja forte e corajoso para tomar a sua cidade, seja forte e corajoso para tomar a sua terra, seja forte e corajoso para você tomar aquilo que Deus já te deu. Como que é ser forte e corajoso? Meditando nas palavras dia e noite, obedecendo. Não seja como o cavalo ou burro que não tem entendimento, mas precisa ser controlado com freios e rédeas, contrário não obedece. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Eu tenho buscado muito a Deus, e uma das coisas que Deus tem ministrado ao meu coração, tem dado ao coração, é essa dificuldade do povo de Deus de obedecer a sua palavra. As pessoas estão tão desesperadas, tão famintas para que elas resolvam os seus problemas, mas elas andam, quando percebem estão no mesmo lugar. Não sai dos seus ciclos, não sai das suas rotinas. E aí nós lemos na Bíblia, porque é incoerente, gente, é hipocrisia. Um Deus que fala de novidades e a nossa vida não tem novidade. Não compensa, é enganarmos a nós mesmos, é auto-sabotar a sua própria fé, a sua inteligência. Nós não podemos aceitar isso mais. Só existe uma maneira para mudar essa chave, só existe uma maneira para abrir essa porta, é você obedecer às Escrituras, é nós obedecemos às Escrituras. De outra maneira nós não vamos lograr êxito. É engano, é jargão, é mais uma mensagem, é mais um hino, é mais um louvor, e a nossa vida vai continuar a mesma coisa. Eu amo ir ao monte, amo ter comunhão com Deus, amo orar, é minha vida, mas nada disso adianta. Ter grandes sonhos, sonhar alto, acreditar em coisas grandes, se a minha vida não for uma obediência a essa palavra. Pecar é errar o alvo, pecar é manquejar, é se arrastar. E a minha pergunta para você nessa noite: quais são as áreas da sua vida que está manquejando, que está se arrastando? Talvez você é uma pessoa que não comete adultério, talvez você é uma pessoa que não mente, talvez você é uma pessoa que não fala dos 18 pecados que Paulo citou na Bíblia. Você não comete nenhum deles. Você não comete, nós não cometemos, procuramos não cometer, mas estamos errando o alvo em outras coisas. Deus nos fala da sua obediência, e às vezes a voz de Deus ela é muito sensível.
O Espírito Santo é a parte mais sensível de Deus, e ouvir o Espírito Santo não é fácil, porque ele é como uma pomba. Se você se aproxima muito rápido de uma pomba, ela... Quando o Espírito Santo entrou na igreja, ele entrou fazendo barulho, um vento impetuoso, Atos capítulo 2. Mas quando o Espírito de Deus foi embora da igreja, ele não avisou. As pessoas ficaram apenas com as demonstrações, mas sem o Espírito Santo. Então nós precisamos nessa noite tomar uma decisão nos nossos corações. Quando você olha para todos os homens da fé, todos os homens, todos eles, em algum momento eles erraram. Porque se nós falarmos que nós não vamos errar, Deus nos chama de mentiroso, e Deus é mentiroso. Abraão errou, o Isaac errou, o Jacó errou, o José errou, Raabe errou, todos os heróis da fé eles erraram. Mas eles sempre procuraram fazer a vontade de Deus, em acertar o alvo, em fazer a coisa correta, em ser honesto, honesto consigo mesmo, honesto com sua consciência, de que você está se fazendo melhor, de que você está fazendo as coisas corretas, de que Deus está te abençoando, porque você está fazendo as coisas corretas, você tem sido fiel com Deus, fiel, e a sua fidelidade é que tem produzido esses frutos na sua vida. Deus chegou para Abraão e diz assim: "Sê tu perfeito". Difícil tarefa, hein, gente? Deus disse para ele: "Sê tu perfeito". Foi o que Deus pediu para ele. Primeiro encontro de Abraão com Deus foi assim: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Logo em seguida Deus disse: "E sê tu perfeito". Foi a primeira vez que ele ouviu a voz de Deus. Deus já pediu perfeição dele. Mas que tipo de perfeição é essa? Quando você vai ler no original, ele diz assim: que você tenha todos os lados da sua vida igual. Suas emoções, suas finanças, sua família, sua paz. Que a sua vida seja equilibrada. E é isso que Deus quer de nós. De fato nós temos altos e baixos, sim, porque Deus é Deus dos montes, Deus também é Deus dos altos, dos vales, Deus também é Deus dos montes. Nossa vida tem altos e baixos, mas dentro desses altos e baixos, nós temos uma mente equilibrada, um coração equilibrado, iluminado. A gente não sai fazendo besteira. Chega! Deus quer trazer entendimento sobre a sua igreja, para que nós vivamos as suas promessas. Uma das coisas que mais Salomão ensina no livro de Provérbios é a respeito do sábio e do tolo, ou insensato que seja, insensato e o tolo e o sábio, as três classes de pessoas. E quando você fala sempre do tolo ou do insensato, ele diz assim: o tolo sempre aprende com o erro dele, o insensato nem com o erro dele ele aprende, e o sábio ele aprende olhando os dois. E tem coisa na nossa vida que é tão repetitivo que calejou. Calejou, virou calo. É a mesma coisa sempre. Nós estamos lá no insensato, faz. E a Bíblia diz assim: Deus avisa uma, Deus avisa duas, Deus avisa três, na quarta ele lança a sorte no seu coração. Vai, sensato. Vai, já que você quer ir? Aí nós vamos, porque o coração é enganoso, e o coração não tem a luz do entendimento. Aí nós vamos, chega lá na frente, a gente bate a cabeça, a gente, oh meu Deus, aí você chega perto de Deus e fala assim: eu avisei, mas eu vou te ajudar de novo. Aí nós buscamos a misericórdia de Deus, nós confessamos aquele pecado, daqui a pouco nós estamos cometendo o mesmo erro. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que conseguiram pagar o cartão de crédito e saíram da dívida, tem poucos tempos.
Já entrou de novo? Está de novo. Só um exemplo, só para que você entenda. Está calejado, não tem controle. Rasgue isso para lá, deixa isso para lá, compra a sua vista. Está calejado, mas é insensato. E a maioria das vezes, quando nós fazemos dívida, a gente faz por causa dos outros, no sentido de que sempre provar para o outro que nós estamos bem. E estar bem significa ouvir a voz de Deus e obedecer a sua voz, porque quando eu faço isso, as bênçãos de Deus, elas virão e me acompanharão. Amém? As bênçãos de Deus vêm, elas estão vindo. Ô Jesus, eu contei hoje para o Roger, estava contando no móvel hoje. Gente, eu estou vivendo uma fase, glória, aleluia, Jesus. E ele falou comigo assim: enquanto você me obedecer, eu vou fazer isso na sua vida. Falei, amém. Hoje eu estou de manhã, acordei e por acaso assim, tinha muito tempo que eu perdi esse costume. Mineiro é assim, você tem dinheiro na conta, toda hora ele vai lá e vê. Vai ver se o dinheiro está lá. Você quer descobrir mineiro quando ele está fora de Minas Gerais? É de duas maneiras. Ele anda assim, para ver se a carteira está no bolso, com medo de perder a carteira, o dinheiro que está nela. E você solta um queijo morra abaixo. O primeiro que correr é mineiro. Você descobre que é um mineiro. E aí eu abri minha conta no banco. Tinha R$400. Eu falei, glória! Não sei quem fez, não. Sei não. Falei, Deus, como é que o Senhor é maravilhoso. As bênçãos de Deus te acompanharão. Eu não estava precisando desse dinheiro para pagar a conta nem nada não. Eu não estou apertado nem nada não. É porque Ele achou graça em mim e me deu. Se Ele vê mais merecimento em mim, eu vou levantar mais a oferta. Agora, se eu não souber administrar esses 400, até os 400 vai embora. Se eu for imprudente com o que Ele está colocando na minha mão, aí Ele vai falar assim, não dá para colocar mais não. Nem com os 400 eu soube lidar. Se eu colocar 10 mil, Ele vai torrar ele num dia só, vai tudo embora. Vocês estão entendendo? Eu estou dando só um exemplo, para que vocês entendam. Deuteronômio capítulo 28. Irmã Cecília tem batido na tecla com esse versículo, com esse texto comigo nas orações aqui à noite. Não é verdade, irmã Cecília? Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e acompanharão. E se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os seus bezerros, os seus cordeiros e todos os seus rebanhos. A sua cesta e a sua macedeira será abençoada. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Tudo que você fizer, debaixo da obediência de Deus, dá certo. Você não tem que ficar fazendo esforço, Deus traz. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Existe uma responsabilidade sobre a vida de Moisés. 600 mil homens capazes de guerrear, fora crianças e mulheres, e fora os homens que não eram capazes de guerrear. Aí esse povo pediu carne. Como que Moisés ia dar carne para esse povo? Se ele pegasse uma flecha e ficar atirando para acertar as cordonizes, os pássaros que estavam no céu, Moisés estava até hoje com flecha na mão. O que é mais fácil? A força ou a palavra de Deus?
o vento trouxe. A Bíblia diz que o vento soprou e trouxe as cordonizas e as lançou no arraial. Quando você entra debaixo dessa obediência da voz de Deus, as bênçãos vêm. Até as cordonizas Deus lança em você. As bênçãos de Deus, Deus lança em você. Elas virão, e tudo que você fizer, Deus vai abençoar. Olha que coisa tremenda. Quando você acerta o alvo, você tem entendimento, você põe a mão, Deus olha e põe a mão junto. Porque a promessa da terra prometida é assim: olha, as nuvens e nem a coluna de fogo vai entrar na terra prometida, mas aonde você pisar, eu vou pisar junto. Aonde você pisar, eu te darei como herança. Então o que eu fizer, Deus vai abençoar. O que você fizer, Deus vai abençoar em todas as áreas. Você vai chegar em casa, você vai olhar para o marido, Deus abençoa este homem. Você vai olhar para a sua esposa, abençoa esta mulher. Você vai olhar para os seus filhos, Deus abençoa essa casa, 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 abençoa esse lar, abençoa essa família. Eu sou a bênção de Deus, a bênção de Deus está em mim. Eu tenho obedecido a sua palavra e o Senhor vai cumprir a sua palavra. Hoje à tarde nós estávamos conversando, eu, o Roger e o Samuel, um amigo nosso, um menino trabalhador, um menino de Deus, coração aberto para a obra de Deus, temente a Deus, busca a Deus, e as coisas não estavam dando certo, não estava dando certo para ele, tudo fechado, aquela coisa toda e tal. E aí quando nós estávamos conversando, ele falou umas 4 vezes: está difícil o mercado está difícil, eu não consigo vender, Eu falei assim: você está vivendo o que você está falando. Porque nós somos a nossa palavra, e sempre vai ficar difícil. Muda as suas palavras. Mesmo que você saia, você não vendeu nada, você vai dizer: hoje eu arrebentei, eu vendi 40 mil hoje. Ele é vendedor, porque vai chegar uma hora que essa bênção vai vir sobre a sua vida e vai te alcançar. É isso que a Bíblia está dizendo. Aí nós tentamos uma vez, ai, não deu certo, pastor, não deu certo, só reclama. Gente, tem gente pessimista aí hoje, meu Deus do céu. Tem gente que dá até arrepio. Sabe que as arrepios que dá, de vez em quando dá nos seus um negócio assim? Uns trem esquisitos, você é amado em nome de Jesus. E aí um dia desse, meu irmão estava passando perto de mim, eu senti o arrepio, eu falei assim: nossa Deus, que energia negativa está nesse corpo seu, ué. Ele está assim: está queimado, arrependido em nome de Jesus. Então toma posse. Deus diz que se você ouvir a voz dele e obedecer, ele vai te abençoar em tudo que você fizer. O Senhor te concederá que seja derrotado diante de vocês os seus inimigos, e os que te atacarem virão a vocês por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão de vocês. O Senhor enviará as bênçãos dos céus e dos seus celeiros, e tudo que suas mãos fizerem, o Senhor seu Deus os abençoará na terra que Ele lhes dá. Amém? Então a sua casa é uma terra, sua empresa é uma terra, onde você trabalha é uma terra, seu carro é uma terra, sua bicicleta é uma terra, sua moto é uma terra, seu salário é uma terra. Abençoe, gente. Tem gente que já pega o salário e fala assim: isso não dá para nada, isso é uma praga, não vale nada. Não dá para nada. Começa a dizer: dá e vai sobrar. Dá e vai sobrar. Dá e vai sobrar. Porque a função que eu tenho é crer. A função de multiplicar é com Ele. Como que vai fazer, como que vai acontecer, eu não sei, mas Ele vai fazer, porque Ele prometeu. Então nessa noite Deus está tirando esse freio, essa rédea. Ele colocou isso porque a gente tem dificuldade de obedecer. Poderia ser um rio de bênçãos, poderia ser uma avalanche de glória, mas não é por causa da nossa dificuldade em obedecer a Deus. Você quer ver? As pessoas melhoram um pouquinho, gente, um pouquinho,
sobe 200, 300 reais o salário dela, um pouquinho, ela já começa a ser infiel com Deus. Pouquinho. Se você não conseguiu ser fiel no pouco, não espere muito não. Você vai ser sempre mediano, e sempre debaixo de luta, sempre debaixo de prova, sempre debaixo de rédea, para que você sempre esteja em obediência. Por que Deus faz isso? Por amor, porque senão seria pior. Pega um pezinho. Já viram o Satanás? Não quer saber de Deus, não vem mais à igreja, não consegue mais fazer as coisas. Não estou julgando, isso é um alerta. São dificuldades que às vezes nós temos que colocar como prioridade, porque se a gente não colocar como prioridade, nós vamos cair na armadilha dos freios e das rédeas, e aí Deus freia coisa que poderia soltar e não solta. Há muitas bênçãos no mundo espiritual caçando vidas para serem abençoadas. Está aí, a qualquer momento pode vir, de repente, Deus fazer algo. E o Senhor, versículo 9, e o Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sobre o juramento, se obedecer os seus mandamentos e andarem nos seus caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Você emprestará a muitas nações e nenhuma nação tomará emprestado de você. Hoje eu estava orando pela manhã e Deus me falou um negócio muito tremendo. Deus falou comigo assim: quanto mais você ora por algo, pedindo, mais distante isso fica. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. Ele falou comigo assim: eu quero te ensinar a orar. Falei, amém. Como que eu devo orar então? Ele diz assim: pede como se você já tivesse recebido, não que você receberá. Vou te dar um exemplo. Quando você ora para que a chuva venha, você está orando para que a chuva venha. Quanto mais você ora, mais distante ela vai estar. Como que você deve orar? Sentindo a chuva no seu corpo, molhando os seus pés, fazendo barro no chão, sentindo o cheiro de terra molhada. Isso é fé. Ore como se aquilo já existisse, porque a fé é trazer à existência aquilo que não existe. Então, quando você orar, Renata, a partir de hoje, ore crendo que você já recebeu. Exemplo: você quer trocar de carro. É loucura. A fé é o que, gente? A Bíblia chama a fé de... Entra para o seu carro, para o seu quarto, e se imagine dirigindo aquele carro, e vai orar. Você vai ver o que Deus vai fazer. Eu tenho orado para Deus: se alguém te deve, essa pessoa vai te pagar. Amém? Eu tenho orado para isso pela igreja, para que Deus levante pessoas que estão te devendo, para que elas te paguem. Não é porque ela é mal pagadora, é o momento que ela está passando. Então, eu tenho orado: Deus, prospera essas pessoas, porque elas têm um coração bom.
Aí eu orando por isso, orando. E há 2 anos atrás, ouve isso. Primeiro tem que acontecer comigo, depois tem que acontecer com vocês. Eu tenho que ser prova. E vai acontecer muitas coisas de Deus na vida de vocês esse mês ainda. Muitas coisas tremendas. Há 2 anos atrás, eu peguei umas roupas dos meus filhos, entreguei para uma irmã da igreja para ela vender. Ela tinha algumas pessoas que queriam comprar, e aí entreguei para ela. Aí ela virou para mim e falou assim: pastor, eu entreguei essas roupas para uma pessoa e ela me deu prejuízo. Eu falei assim: mano, não precisa me pagar, porque eu que te pedi isso, não foi você que me ofereceu, foi eu que te pedi. Então você não tem obrigação nenhuma. Estamos tranquilos. O dia que ela pagar, pagou. E eu tinha esquecido disso, gente. Não é, eu estou esquecendo de coisas assim que eu fiz ontem. Estou esquecendo mais de 2 anos atrás. E eu orando por esse sentido, orando. Aí de repente chega uma mensagem no meu telefone. Aí a pessoa falou assim: me dá o número da sua conta. Mas não foi esse dinheiro não, tá? Esse é outro mistério, que não depositou ainda não. Mas só para contar para vocês. Me dá o número da sua conta, porque aquela pessoa falou que vai me pagar essa semana. Eu falei: ô glória! Vai me pagar essa semana. Aí eu passei o número da conta direitinho, tal. Falei: meu Deus, o Senhor é tremendo. O Senhor abençoou a vida da pessoa que estava devendo, que estava me devendo, deu dinheiro para ela, e ela vai pagar. Ore como se você já tivesse recebido. Vai orar pelo seu filho que está em dificuldade, em apuros. Veja ele como diácono na igreja. Veja ele como missionário, como ganhador de almas. Não ore mais para Deus salvar, ele já está salvo. Seu marido, sua esposa, seja quem for, já está acontecendo, já aconteceu. Isso é orar, trazer à existência aquilo que não existe. Estava falando com o João, e orando um tempo, falando com o João, e falando com ele assim: ô João, nós precisamos trocar esse carro aqui, João, que esse carro está bebendo demais, e eu venho todos os dias para Patinga, então esse carro ele gasta um pouco, e eu falei com Deus: Deus quer fazer um bom negócio, e eu já estava dirigindo o carro que eu imaginei, e o carro apareceu. Já fiz um bom negócio. Estou ali de carro. Agora dá para nós visitar bastante, minha Cecília. Agora dá para andar bastante. Porque Deus faz assim. E Deus vai fazer assim com você. Hoje eu fui na empresa do Roger, que ele abriu aqui em Patinga, e aí tinha um departamento assim. Qual foi a palavra que eu te dei? Você já estou vendo isso aqui lotado de máquina. E vi mesmo. Isso é fé. Isso é fé. É trazer existência. E você vai chover de máquinas. Porque está no mundo espiritual, gente, está aí. Se eu creio, obedeço, faço. Experimenta orar por algo que você está querendo. Um vestido, um sapato. Vocês mulheres, a loja não vai vender para ninguém, só vende para você. Escuta o que eu estou falando, você vai pagar à vista lá. Só faz um teste, uma prova disso. Pastor, eu vou fazer uma prova para ver se tem a verdade mesmo. E você vai orar. Aí você vai chegar perto de mim. Coisas pequenas. Faz um teste com Deus. E vocês vão ver. Aí a fé de vocês vai aumentando. Se você teve fé para ganhar um sapato, você tem fé para comprar uma casa? Porque a fé não muda, é a mesma coisa, é só crer. Não tem tamanho de fé. A fé é fé. Fé é fé. Ore, já estou dentro. Seu filho, pastor, queria que meu filho fizesse faculdade. Já vejo ele de uniforme da faculdade. Coloca o nome lá atrás, lá é direito. Ele andando com a camisa de direito.
vá lá e compra uma camisa do direito, escrito atrás, coloca dentro do seu quarto e fala assim: que Deus, meu filho, você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai mover os céus e a terra, mas isso vai acontecer, porque isso é fé. Fé. Pega papel, assina contratos grandes. Aqui Deus, assinando contratos grandes, e ora por esses contratos. Você vai ver, Deus está me ensinando a orar, gente. Faz isso, porque fé é loucura para o mundo. Assina lá. Fala: Deus, estou assinando um contrato aqui, estou vendendo essa empresa que eu criei. 10 milhões de dólares. Ô glória, aposentei, ô glória. Isso é fé. Fé. Ora pelo marido. Ore para ver ele já salvo, diácono na igreja, pregando a palavra, vindo aos cultos, estudando a palavra. É isso que nós precisamos crer. Se eu oculto, escondo os meus pecados e não confesso, eu não prospero. Mas se eu confesso e os deixo, alcanço luz. E nessa noite nós vamos confessar os nossos pecados para Deus. Nós vamos confessar os nossos pecados para Deus. E vamos largar os nossos pecados para que nos dê luz. Se você não é dizimista, passe a ser dizimista. Se você não é ofertante, passe a ser ofertante. Se você não ajuda o próximo, passe a ajudar o próximo. Se você não ajuda a viúva, passe a ajudar a viúva. Se você não ajuda o órfão, passe a ajudar o órfão. São os mandamentos de Deus. Ajude. Ajude. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Faça. Que seja pouco, gente. Não é você tirar tudo. Não, que seja pouco. Um favor, um abraço às vezes, um sorriso, prestar seu ouvido. Às vezes as pessoas, elas nem querem nada da gente, querem apenas o ouvido. Senta, fica 1 hora, 2 horas com ela, mas ouça. Faça isso e Deus vai te abençoar. Você vai obedecer a palavra de Deus e Deus vai te honrar. Amém?